E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Coascast, podcast da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. E hoje a gente vai falar sobre Cornelius Van Til, sobre a figura de Cornelius Van Til. Deixa eu só arrumar bem aqui. Então, nós vamos tratar sobre Cornelius Van Til. Ah, nós vamos ver aqui quais foram as contribuições de Cornelius Van Til para a apologética pré-exposicional, né. Muitos vão falar de Cornelius Van Til como sendo o pai do pré-exposicionalismo. Cornelius Van Til, a gente vai ver um tipo de missão nele, que vai ser a harmonização da teologia reformada com a apologética. Nós vamos ver como Cornelius Van Til, ele reformou a defesa da fé, ao insistir que o método, ele deve ser tão robusto quanto a própria teologia. Uma frase interessante de Van Til é: encontrei a teologia do Cristo auto-autentificador, defendendo a sua fé com um método que negava precisamente esse ponto. Então vamos ver um pouquinho da história dele. Ele nasceu na Holanda em uma família de agricultores, que era tradicionalmente calvinista. Mas quando Van Til tinha cerca de 10 anos de idade, o seu pai enviou ele e o seu irmão para os Estados Unidos. E a o curso natural da vida dele seria ser um agricultor, e muitos dizem que ele era bom nisso. No entanto, as pessoas começaram a perceber as suas aptidões acadêmicas, e isso o levou a uma jornada intelectual que foi muito importante para a história da apologética. Cornelius Van Til, quando foi para os Estados Unidos, ele estudou em colégios confessionais. Em 1922, ele cursou no Calvin College. Em 1925, no Seminário Teológico de Princeton. Em 1927, ele fez ali o seu doutorado na Universidade de Princeton. Um ponto importante na vida de Van Til é que ele foi um dos primeiros professores do Seminário Teológico de Westminster, e ali foi um ponto de virada também, né? Foi quando ele estava preparando as aulas para aquele seminário que ele decidiu que a apologética ela deveria ser repensada. E aqui nós vamos ver um pouquinho das influências que Van Til teve. Ah, o pensamento de Van Til, ele foi uma síntese e ele foi uma resposta a um rico legado intelectual. Ele absorveu profundamente esse legado e depois ele desafiou os gigantes da teologia reformada. Então, duas grandes tradições influenciaram Van Til. A primeira delas foi a tradição holandesa. Abraham Kuyper, teólogos como Abraham Kuyper e Herman Bavinck influenciaram bastante ele. Alguns dizem que ele devorou as suas obras antes mesmo de ir para a universidade, para o seminário de Princeton, e isso forjou o seu compromisso com uma teologia robusta e abrangente, né. Então, essa teologia, holandesa é uma teologia que vai enfatizar o calvinismo em todas as áreas da vida, então isso com certeza vai influenciar Van Til. Outra escola, outra tradição calvinista que influenciou Van Til foi a tradição da velha Princeton, principalmente pessoas que foram seus professores, né, homens que foram seus professores, como Gerhard Voss e J. Gresham Machen. Eles influenciaram diretamente durante seus estudos, solidificando a sua base teológica. E um outro proponente ali de Princeton foi B.B. Warfield, que era um famoso teólogo de Princeton. Ele era muito admirado por Cornelius Van Til, que mais tarde se tornaria um ponto central de tensão e de síntese, né. O pensamento de Wilford Warfield seria de grande importância para a elaboração do método pressuposicional defendido por Cornelius Van Til. Também houve um contraponto ali. Havia um filósofo que foi orientador de Van Til no seu doutorado na Universidade de Princeton. Ele era um professor idealista. A dissertação de doutorado de Van Til
foi uma refutação do idealismo absolutista. E essa confluência de influências criou um teólogo com uma capacidade singular de detectar a incredulidade independentemente de aonde ela estivesse escondida. Nós vamos ver então um pouquinho, ah, da dissonância em Princeton, uma apologética inconsistente, né. Quais foram os problemas que Cornelius Van Til encontrou na apologética, de Princeton. Eh, o velho seminário de Princeton, ele era um seminário teológico reformado, né, era um seminário ortodoxo. No entanto, com o passar do tempo, ele foi influenciado pela teologia liberal. O que aconteceu foi que alguns professores saíram de lá, como o Machen, e eles fundaram o Seminário Teológico de Westminster. A ideia é que o seminário de Princeton, ele já estava corrompido pela teologia liberal, que não tinha mais salvação para ele, e eles resolveram então fundar um outro seminário que fosse ortodoxo, que foi o Seminário Teológico de Westminster. E então, o Machen, ele chamou Van Til para fazer parte do corpo, docente ali daquele seminário. Ao iniciar a sua carreira em Westminster, Van Til ele ficou com um dilema, né. O método apologético da velha Princeton não era compatível com a teologia reformada que a mesma instituição defendia. Qual foi a origem da inconsistência? O método que havia sido ensinado para Van Til, ali no Seminário Teológico de Princeton, ele seguia a abordagem tradicional evidencialista que foi popularizada pelo bispo Joseph Butler, e essa abordagem ela pressupunha que a mente humana, mesmo após a queda, estava praticamente intacta. Então o seminário de Westminster ele foi feito para ser uma continuação da velha Princeton. E o Van Til ele foi chamado, então, para o Westminster para dar um curso sobre evidências do cristianismo. E quando ele foi dar esse curso, ele percebeu que ele deveria seguir aquilo que a velha Princeton ensinava, não aquilo que a nova Princeton ensinava. Só que ele olhou para a velha Princeton, para a apologética da velha Princeton, e ele viu que a velha Princeton já havia sido influenciada por algo que não era uma teologia reformada. Que a apologética, tudo na velha Princeton, era baseado na teologia reformada, mas a apologética não. A apologética era influenciada pelo racionalismo moderno. E o que acontece, por causa disso, essa abordagem ela pressupunha que a mente humana, mesmo após a queda, estava praticamente intacta. Então não levava a sério os efeitos noéticos do pecado, que é o quê? Os efeitos do pecado na mente humana. Qual é a consequência? Uma visão fraca do pecado, uma visão exagerada das capacidades humanas, minando a radicalidade da teologia reformada. Então, na teologia reformada, o homem, quando ele está morto em seus delitos e pecados, ele está corrompido em todas as áreas, em todas as suas faculdades. De tal forma que, naturalmente, ele é inclinado contra Deus. Então, o problema não é somente que o homem não cristão, ele não tem informações o suficiente para crer em Deus, porque ele tem. Mas o problema dele é que ele tem um coração corrompido e que ele tem um coração voltado contra Deus. Então ele não vai interpretar as evidências de uma forma neutra, mas ele vai interpretar as evidências em oposição a Deus. E foi isso que Cornelius Van Til viu. Em todas as outras áreas, a velha Princeton era reformada. Mas na apologética, ela partiu de um pressuposto que é um pressuposto racionalista. E aí é dito o seguinte: portanto, tendo tomado a decisão de seguir os reformadores na teologia, era natural que eu também tentasse fazer o mesmo na apologética. Então a missão de Van Til ela vai se definir, a bênção para reformar, né. Então vamos ver, o momento decisivo ali no verão de 1930. O que estava acontecendo? Ele estava preparando um curso de evidências para o cristianismo, no seminário de Westminster. Van Til ele se sentiu desconfortável, ele sabia que precisava se afastar do método de Princeton,
Mas ele temia a desaprovação de Machen. Então ele vai escrever uma carta para Machen, falando ali do seu dilema, dizendo que ele compreendia que o objetivo de Machen com o seminário de Westminster era continuar a tradição da velha Princeton. Só que o que ele havia identificado que nessa área da apologética, a velha Princeton já havia sido influenciada pelo racionalismo. E ele queria agradar o Machen, mas ele estava com o pé atrás, porque ele sabia que não deveria dar apologética, ensinar apologética, como era ensinado na velha Princeton. E o Machen vai responder que ele vai admitir nessa carta que ele tem as mais vagas opiniões sobre a questão de evidências, que ele não é um especialista nisso, e ele dá a Van Til total liberdade, sua escolha de tema será certamente melhor do que eu seria capaz de criar. Então, ele diz assim: você é um filósofo, um teólogo brilhante. Então, se você tá com o pé atrás a respeito da apologética da velha Princeton, se você não acha que ela é reformada o suficiente, dê o seu melhor. E ele vai finalizar com um endosso poderoso. Ele vai dizer: eu gostaria de poder fazer o seu curso sobre evidências. Preciso dele. Então, ele vai dar carta branca para ele elaborar um novo método apologético. E com essa convicção, Van Til, então, ele vai se dedicar a uma reorientação radical, buscando uma consistência profunda entre a teologia reformada e a prática apologética. E Westminster, embora sucessora de Princeton, precisava de sua própria reforma, aí, na questão da apologética. Então, para fazer isso, é fundamental nós entendermos quais foram as compreensões que Van Til teve do pensamento de Abraham Kuyper e do B.B. Warfield, porque a apologética presposicional de Van Til, ela vai surgir a partir de uma síntese do pensamento desses dois grandes homens, né? Abraham Kuyper nós estudamos na aula passada. Então, primeiro vamos analisar o pensamento de Kuyper e depois o de Warfield, e nós vamos ver, então, a qual a conclusão Van Til vai chegar a partir daí. Para Abraham Kuyper, a regeneração, ser nascido de novo, cria uma mudança tão radical que estabelece um abismo na consciência universal que é totalmente intransponível entre o crente e o descrente. Então, o Abraham Kuyper vai dizer: olha, a cosmovisão do crente, ela é muito diferente da cosmovisão do não crente. Porque o crente, ele tem o seu coração transformado, ele tem o seu coração regenerado, ele é inclinado para Deus, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, para aceitar a revelação geral de Deus como Deus manifestou, para aceitar a revelação especial de Deus como Deus manifestou. Mas o não crente, ele tem o seu coração corrompido, ele tem a sua mente corrompida e é inclinado contra Deus. Então não adianta você demonstrar evidências, ele sempre vai procurar interpretar essas evidências de uma forma que seja contrária. Aí ele tem que se submeter a Deus, contrária a Deus. Então ele vai usar um exemplo de duas árvores. Uma árvore silvestre, que não foi, simboliza ali o homem que não foi regenerado. Ela vai crescer segundo a sua própria natureza, né? A árvore ela vai dar o fruto lá que ela é, né? Vamos pensar num pé de alguma coisa, um pé de manga, né? Vamos só para exemplo aqui, né? Um pé de manga, vai dar isso. Por mais exuberante que pareça, nunca vai produzir um outro tipo de fruta, vai ser manga. E tem a árvore enxertada, que vem uma força externa, que vem um ser humano e enxerta ali um galho naquela árvore e interfere alterando a direção fundamental do seu crescimento. A natureza vai ser diferente, ela vai dar outro tipo, aqueles galhos enxertados ali, vai dar outro tipo de fruto, né? Eu não entendo muito bem, eu posso estar cometendo um erro aqui, mas é mais ou menos isso. Então, o homem natural, ele só vai chegar a conclusões que são contrárias a Deus. Ele não vai aceitar Deus. O homem regenerado é aquele que teve uma operação exterior, que veio o Espírito Santo, que é algo
externo a ele, que é algo fora dele, e fez uma transformação nele, ele vai aceitar a revelação de Deus, tanto a revelação natural, quanto a revelação especial da forma como Deus o apresenta. Quais são as implicações para a apologética, segundo Kuyper? A apologética, então, ela vai se tornar relativamente inútil para a conversão. Porque não há ponto de contato intelectual real através do abismo. Então, não tem ponto de contato entre o crente e o ímpio. Não tem terreno neutro. Porque todos já vêm com questões de natureza que vão inclinar os seus pensamentos, que vão enviesar os seus pensamentos. E é claro, nós acreditamos que Deus é a verdade, aquilo que ele nos revela é a verdade. Então, um pensamento enviesado para o lado de Deus é um pensamento enviesado para o lado da verdade. Mas o ímpio tem o seu coração contra Deus, e o coração dele é enviesado para o lado da mentira. Então, a apologética ela é inútil para a conversão do ímpio. Para Kuyper, seria mais algo para sistematizar a fé cristã, para mostrar a intelectualidade e a consistência da fé cristã, para defender a fé cristã das heresias entrarem, mas para convencer o ímpio, ela não tem muita utilidade. Sua função é relegada a uma tarefa secundária, defender o dogma contra a pseudofilosofia. Essa era a ideia de Kuyper. Então, a apologética ela ficava como um tópico de um tópico, um subtópico, nas últimas páginas da teologia sistemática. E por outro lado, tinha o pensamento de Warfield, B.B. Warfield. Warfield, ele temia a ênfase de Kuyper na antítese. Né? A antítese é essa ideia. Né? Para quem não lembra o que é antítese, né? Vem lá do Hegel, né? da dialética hegeliana. Que Hegel dizia que a história do pensamento humano é a seguinte: o pensador A ele tem um tipo de ideia, e o pensador B vai ter um tipo de ideia contrário. Então, o pensador A teve a tese, o pensador B tem a antítese, uma antítese. E o que acontecia é que depois vinha um pensador C, e ele analisava o pensamento de A e o pensamento de B, e ele dizia, os dois estão errados em alguns pontos e os dois estão certos em alguns pontos. E ele pegava e juntava os dois pensamentos, criando a síntese. Essa síntese criada pelo pensador C, por sua vez, iria se tornar a nova tese. Viria um pensador D e iria ter uma antítese. E viria o pensador E e faria uma síntese, e assim seria infinitamente. E desde então, as pessoas elas tentam fazer sínteses, mas o Kuyper, ele dizia que, por exemplo, o pensamento liberal, ele vai ser uma síntese entre a teologia bíblica, teologia ortodoxa, e o pensamento vai ser uma síntese entre o pensamento cristão e o pensamento modernista. A teologia liberal vai ser isso. Mas Kuyper não acreditava que essa síntese deveria ser feita, mas ele achava que a antítese deveria ser mantida. Né? Então, nós deveríamos continuar com o nosso pensamento, mesmo que o nosso pensamento ele fosse contrário ao pensamento dos modernistas, nós deveríamos procurar defendê-lo. Isso é a antítese. Então, o Warfield ele temia que essa ênfase na antítese de Kuyper, natureza destruída também, a possibilidade de comunicação e cooperação entre os crentes e descrentes, então ele via um problema nessa ênfase na antítese, né, o Warfield. E o argumento de Warfield era gradus non mutant speciem. Uma mudança em graus não muda a natureza de uma coisa. Então, o que ele argumentava? Ele argumentava o seguinte: olha, o Kuyper está certo quando ele diz que o pecado corrompeu o funcionamento das faculdades humanas.
Mas só que a gente tem que entender que o pecado ele corrompeu, ele não destruiu a natureza essencial das faculdades humanas. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado corrompeu isso, mas o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, só que corrompida. A ciência do não crente, então, ela é a ciência, é uma ciência imperfeita, mas ainda é ciência. Ela é diferente em graus, ela não conhece a verdade por completo porque ela ignora aquilo que a revelação traz. Então ela tem um grau menor, mas ela ainda é ciência, porque o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, a natureza ainda é a natureza criada por Deus. Então o homem, quando ele olha para a natureza e ele compreende aspectos da natureza, ele tem uma compreensão em menor grau porque ele não rende glórias a Deus, ele não dá o passo que deveria dar, que é render glórias a Deus. Então a ciência dele vai ser em menor grau por causa disso. Vai ser uma ciência mais ruim por causa disso, porque ele não vai chegar à conclusão que ela deveria levar, que era glória a Deus. Mas ele pode conhecer para viver o seu dia a dia, para construir tecnologia e tudo mais, né? Então, não há um abismo intransponível, existe pontos de contato. Só um segundo aqui, deixa eu responder aqui uma mensagem. Depois eu respondo. Existe ponto de contato. E existem as implicações para a apologética da visão de Kuyper. Na visão de Kuyper, aquilo tornava a batalha intelectual com o incrédulo fútil. Ao relegar a apologética para o final do currículo teológico, Kuyper fazia com que todo o trabalho de exegese e teologia sistemática ficasse a flutuar, por assim dizer, no ar, segundo o Warfield. Porque o Kuyper dizia, nós devemos analisar tudo dentro do sistema de pensamento cristão, mas a pergunta é, por que nós vamos acreditar no sistema de pensamento cristão? Qual é a base para nós acreditarmos? Qual a base racional para nós acreditarmos? E a crítica que o Warfield fazia era a crítica que tudo ia ficar a flutuar no ar. Por quê? Porque não havia uma defesa prévia do cristianismo. E então é que o Van Til, ele vai fazer uma síntese. Ele vai fazer uma síntese disso. Van Til, ele não escolheu entre Kuyper e Warfield. Mas em vez disso, ele se apropriou do melhor de cada um para construir uma abordagem mais consistente e reformada. Então, de Kuyper, a antítese é absoluta. Né? A ideia é essa. A Van Til vai pegar essa ideia de Kuyper. A antítese é absoluta. Van Til concordou que o abismo entre o princípio crente e descrente é real e intransponível por meios humanos. Não se pode ser parcialmente crente e parcialmente descrente. Então existe sim um abismo entre cristãos e não cristãos, como Kuyper dizia. Mas ele pegou também a ideia de Warfield de que o cristianismo é defensável, que nós precisamos defender o cristianismo. Van Til concordou que a fé não flutua no ar, que ela é objetivamente defensável. O homem natural tem a capacidade de entendimento intelectual do desafio que lhe é apresentado. A qualificação decisiva de Van Til, a antítese não é metafísica, mas ela é ética. Então, qual vai ser ali o problema? Não é um problema da metafísica. Não é um problema meramente do conhecimento também, né? Mas é um problema principalmente ético. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão em Adão e aquelas pessoas que estão em Cristo.
E esses dois tipos de pessoas estão vivendo em um só mundo. Estão operando a partir de princípios fundamentalmente opostos. Ah, e vamos entender um pouquinho mais essa abordagem de Ivan Til. Construindo a ponte, a revelação de Deus e o senso de divindade. Questão central: se a antítese é absoluta, como nós podemos transpor o abismo para comunicar o Evangelho? E a resposta de Calvino, que foi influenciado por... A resposta de Ivan Til, que foi influenciado por Calvino, por Paulo, é: a ponte ela foi construída e ela é mantida por Deus. A revelação universal de Deus, a revelação geral. Deus revela-se constantemente a todas as pessoas por meio de tudo que ele fez. O universo inteiro testemunha sobre o seu Criador. Então essa é a resposta. Deus ele se manifestou, Deus ele se revelou para todos. E dentro dessa revelação tem os sensus divinitatis, o sentido da divindade, que Calvino fala. Por serem criados à imagem de Deus, todas as pessoas, de modo inevitável e imediato, conhecem o verdadeiro Deus. E conhecem a Deus verdadeiramente. Então o problema do homem não é que ele não sabe que Deus existe. O homem sabe que Deus existe. Todas as pessoas elas sabem que Deus existe. Porque Deus se manifestou para todos. Por meio da revelação geral. E quais então as implicações disso para a apologética? A apologética não está falando a alguém que nada sabe sobre Deus. Mas a apologética está apelando a um conhecimento que a pessoa já possui. Embora ela esteja tentando ativamente negá-lo. Então, como a gente vai tentar mostrar para o crente que o cristianismo é a cosmovisão correta? Ele já tem esse conhecimento nele. A gente só tem que fazer ele admitir isso. E uma das formas de fazer ele admitir isso é demonstrando para ele como a cosmovisão dele é inconsistente. Como que os pressupostos da cosmovisão dele, se forem adotados e levados até as últimas consequências, dão sempre absurdo. Todas as pessoas conhecem a Deus, mas a maioria vive como se ele não existisse. Por quê? A resposta bíblica está em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm, suprimem a verdade pela injustiça. Então os homens têm conhecimento de Deus, só que por causa da corrupção do pecado, eles são voltados contra Deus e eles suprimem a verdade pela injustiça. A dinâmica de supressão, como ela acontece? Primeiro, a rejeição a Deus não é um ato de ignorância, mas é um ato de rebelião moral. Para justificar essa rebelião, o incrédulo ele constrói uma ilusão. O incrédulo constrói um mundo falso, onde ele, e não Deus, é a autoridade final. Onde os seres humanos, e não Deus, é a autoridade final. Ele abusa da bondade e das dádivas de Deus, de coisas que Deus dá a ele, a vida, a lógica, a moralidade, que só fazem sentido com Deus, para construir um sistema que nega o próprio Deus. Consequência, a tarefa da apologética, então, vai ser expor a futilidade e a inconsistência desse modo autodestruído. Então, o homem vive no mundo de Deus para criar uma cosmovisão que tenha um mínimo de sentido. Ele vai ter que pegar coisas que pertencem ao mundo criado por Deus. Só que essas coisas que ele pega, que pertencem ao mundo criado por Deus, esses princípios, pressupostos que ele pega aqui, pertencem ao mundo criado por Deus, não vai se encaixar perfeitamente naquele mundo criado por ele, naquela cosmovisão criada por ele, nas ideias corrompidas que ele tem. Então, sempre a cosmovisão ímpia, ela vai ser inconsistente. A tarefa do cristão, então, é demonstrar essa inconsistência. E aí é que ele vai criar a ideia do capital emprestado. O apologeta ele deve apelar ao conhecimento de Deus que o incrédulo possui, mas suprime isso. E isso vai se manifestar das duas maneiras. Tomando emprestado o cristianismo. Nós temos ali o exemplo de Paulo em Atenas, em Atos 17, 28. Paulo vai citar um poeta pagão, nele vivemos, nos movemos e existimos. E aquele poeta pagão, ele está falando de Zeus.
Mas Paulo vai citar aquilo para apontar para o Deus verdadeiro. Então a própria idolatria, ela pressupõe um conhecimento real que foi suprimido e distorcido. Então, aqueles ímpios haviam criado uma religião na qual existia um Deus chamado Zeus. Só que aquilo que eles atribuíam a Zeus, algumas das características, pertenciam ao Deus verdadeiro. E Paulo vai buscar por isso. Porque ele já tem o conhecimento de Deus, só que eles corromperam. A inconsistência dos princípios. Exemplo, uma pessoa afirmar que roubar é errado, fora da revelação de Deus, essa é uma afirmação arbitrária. Sem Deus tudo é relativo, mas ninguém vive consistentemente como se tudo fosse relativo. Um semáforo vermelho não pode ser interpretado de forma relativa. Então, sem Deus, a única conclusão lógica que a gente pode chegar é que a moralidade é relativa, mas ninguém vive consistentemente com isso. O objetivo, então, demonstrar que, em última instância, o pecador está errado na sua interpretação do universo físico, assim como sua interpretação de Deus. Quais são os pilares inegociáveis da apologética reformada? Em toda atividade apologética, então, nós devemos reconhecer e nunca nos opor aos seguintes fatos. Primeiro, quando a gente vai fazer apologética, o que a gente precisa ter em mente? O fundamento de tudo é o Deus triuno. É o fundamento de toda a existência. Sem ele não haveria nada, nem pessoas, nem linguagem, nem mundo. Deus é o fundamento de tudo. Segunda coisa, a autoridade da revelação. A revelação de Deus, a revelação natural, a revelação especial, é autoevidente. As Escrituras, como palavra de Deus, contêm a autoridade do próprio Deus. Não há autoridade maior. Então a Escritura tem que ser pressuposta. E terceiro, a realidade do pecado. O problema do pecado é a morte espiritual. A ressurreição só é possível pelo poder vivificante e da verdade das Escrituras. O objetivo da apologética é comunicar essa verdade para que as pessoas possam vir a Cristo. Então é exatamente por isso que essa apologética vai receber o nome de pressuposicionalismo. Mas alguns vantilianos, eles não vão gostar desse nome pressuposicionalismo, porque vão dizer que o termo ele se tornou confuso, mal compreendido, frequentemente difamado. Deixou de ser útil para descrever com precisão a abordagem apologética reformada. É por isso que alguns vantilianos vão chamar a apologética de vantil de apologética pactual. Este termo, ele direciona o foco para a profundidade e a riqueza de uma teologia reformada robusta, que é o verdadeiro fundamento do método. Então, embora eu pessoalmente eu gosto desse nome pressuposicionalismo, né, porque eu não sou adepto apenas do pressuposicionalismo de vantil, mas a gente vai ver que em algumas coisas eu concordo com Gordon Clark, outras coisas com Francis Schaeffer, então eu acho que pressuposicionalismo abrange melhor isso tudo, mas os vantilianos vão preferir chamar a apologética dele de apologética pactual, porque é exatamente fundamentada no pacto. Porque a ideia é, existem dois tipos de pessoas. Umas que no pacto ela é representada por Cristo e outras que no pacto ela é representada por Adão, porque ainda não aceitou a Cristo como seu representante. Ainda não reconheceu Cristo como seu representante. Então, é por isso que é chamado de pactual. Aquelas que estão no pacto representadas por Cristo, aquelas que estão no pacto representadas por Adão. Implicações de uma abordagem pactual. A teologia vem primeiro. A apologética é, antes de tudo, uma disciplina teológica. A metodologia depende da teologia do apologético. Então, temos uma teologia reformada. Então, seria consistente defender com um tipo de apologética reformada. Defende-se um teísmo cristão. O método não defende o teísmo genérico, como no caso da apologética evidencialista ou da apologética clássica, né, que vai... Essa apologética evidencialista e clássica, elas vão dizer para o ímpio, olha, venha, vamos conversar aqui em um terreno comum, e por meio da razão nós vamos chegar à conclusão de que o mais lógico é que exista um Deus, mas mesmo que se chegue à conclusão de que existe um Deus, nada garante que esse Deus é o Deus cristão, né? Então, não é um teísmo genérico.
Porque a apologética clássica vai dizer isso, nós vamos chegar em um Deus, e depois nós vamos ver que o mais provável é que esse Deus é o Deus cristão. Então, a crítica do Van Til era o seguinte, a única coisa, a melhor conclusão que a apologética clássica ou a apologética evidencialista pode chegar é que a existência de Deus é provável ou a existência do Deus cristão é provável. É a mais provável, é a mais plausível. É o máximo que ela pode chegar. E o Van Til vai então defender o teísmo cristão plenamente formado. Nós já partimos do Deus cristão. Sem isso, o evangelho se torna um pós-escrito, não o científico final. E isso diminui a glória de Deus, segundo ele. Qual é o legado de Van Til? A apologética plenamente realizada. Van Til, ele fundiu a teologia reformada com a apologética de uma forma que permaneceu incipiente desde a reforma. E ele desafia a causa fundamental da rebeldia do pecado e apresenta a única esperança existente. A apologética não é um prefácio filosófico para a fé, ela é uma aplicação da própria fé. Ela deve ser tão robusta, bíblica e centrada em Cristo quanto a teologia que a define. B.B. Warfield, ele observou que o calvinismo é o cristianismo plenamente realizado. De modo semelhante, a apologética reformada de Van Til é a apologética plenamente realizada. Defendendo a Jesus Cristo que foi crucificado, ressuscitou e reina soberano. Então, até aqui, nossa aula sobre Van Til. Então a gente vê aí quais foram as contribuições dele, né? Traz aí a ideia de que o cristianismo é defensável, a ideia de uma apologética fundamentalmente reformada, com base na cosmovisão cristã, e a ideia do capital emprestado, né? Essa brilhante ideia do argumento transcendental cristão, né? Que nós vivemos num mundo com Deus. Para criar uma cosmovisão, os ímpios eles vão ter que pegar capital emprestado do mundo criado de Deus, e isso vai fazer com que as cosmovisões deles sejam provavelmente inconsistentes. O que nós precisamos fazer é demonstrar essas inconsistências da cosmovisão ímpia e a consistência da cosmovisão cristã. Então é isso, né? Até aqui. E na nossa próxima aula, então, a gente vai estudar a apologética de Gordon Clark. Então, até a próxima.